Assim como grandes diretores como Tim Burton, Wes Anderson, Terry Gilliam e Michael Gondry, Guillermo del Toro apresentou um estilo artístico e visual inconfundível, mesclando o gótico e o steampunk para criar filmes atmosféricos, provocativos e amedrontadores, mas ao mesmo tempo fascinantes e divertidos. Tendo iniciado sua carreira com o filme de horror e suspense Cronos, de 1993, passando pela controversa Mutação, de 97, até o aclamado Espinha do Diabo, de 2001, e foi com Blade 2, o Caçador de Vampiros, que seu nome se tornaria conhecido no mainstream. O filme que dava sequência ao hit da Marvel de 98 trouxe todo um estilo de horror visceral, a atmosfera macabra e as criaturas fascinantes e grotescas que marcaram sua filmografia dali em diante. Blade 2 se mostrou um grande sucesso e, mesmo com efeitos visuais que envelheceram mal, contava com ótimas cenas de ação e um nível de sangue e violência que se tornariam incomuns nos filmes de super-herói dos próximos anos. Seu projeto seguinte, Hellboy, também foi voltado aos quadrinhos, sendo uma adaptação da série de HQs cult de Michael Mignola, trazendo um personagem mais cômico e arrogante, porém altruísta, em uma luta entre o céu e o inferno, contando com todo o virtuosismo técnico do diretor. Tanto o primeiro quanto o segundo filme, Hellboy 2, O Exército Dourado, foram aclamados pela crítica e conseguiram superar os seus custos de produção, mas infelizmente isso não foi o suficiente para garantir um terceiro episódio, que até hoje é desejado pelos fãs, pelo ator Ron Perlman e pelo próprio Del Toro, que tentou buscar produtoras para finalizar a trilogia, mas sem sucesso até então. Embora já fosse reconhecido pela assinatura e autenticidade em seus filmes, foi com O Labirinto do Fauno, em 2006, que o diretor seria levado mais a sério. A obra era uma fantasia aos moldes de As Crônicas de Nárnia e Alice no País das Maravilhas, só que muito mais sombria, pessimista e violenta. O filme recebeu aclamação mundial, faturando mais de 83 milhões de dólares em bilheteria, para um orçamento de 19 milhões. Além de inúmeros prêmios, incluindo 3 Oscars técnicos, e mesmo não tendo vencido o prêmio de melhor filme estrangeiro, foi alçado ao primeiro lugar em diversas listas de top 10 do seu ano. Nesse meio tempo, Guillermo del Toro passaria por mais um blockbuster, o adorado Círculo de Fogo, um filme que fazia homenagem aos kaijus, aos mechas e aos animes da cultura pop japonesa, sendo muito bem recebido pelo público graças aos efeitos especiais impressionantes, cenas de ação de escala épica e a sua trilha sonora marcante. Além dele, tivemos o romance gótico A Colina Escarlate, que trazia um elenco de grandes nomes e uma direção de arte chamativa, mas que causou poucas ondas ao bater na água. No entanto, em 2017, a sua aclamação definitiva estava por vir, o filme A Forma da Água, um romance/drama com elementos fantásticos se passando durante a Guerra Fria. Não só foi um sucesso de bilheteria e crítica, como foi o grande vencedor do Oscar do ano seguinte, alcançando o cobiçado prêmio de melhor filme e entregando o prêmio do Oscar de melhor diretor para Guillermo del Toro. Após um tempo afastado dos cinemas e voltando sua atenção para a TV, games e literatura, o diretor retornou em 2021 com o filme O Beco do Pesadelo, segunda adaptação cinematográfica do livro de 46, Beco das Ilusões Perdidas, do escritor americano William Lindsay Gresham. O longa não se saiu bem nas bilheterias, mas foi elogiado pela crítica como uma adaptação digna, tanto da obra literária quanto do gênero cinematográfico noir. Na trama, acompanhamos a história de Stan Carlyle, um homem misterioso com um passado sombrio, que consegue emprego com o circo após presenciar um dos seus números mais macabros, o Show do Selvagem. Um homem desgrenhado e maltrapilho que se alimenta de galinhas vivas na frente de um público estarrecido. Durante seu tempo no circo, Stan conhece Zina e seu marido, Pete, um alcoólatra que em outros tempos foi um grande mentalista, mas abandonou seu dom ao perceber que estava usando suas habilidades para enganar as pessoas, se passando por um médium. Stan pede para que Pete ensine seus truques e se mostra um discípulo habilidoso, e graças a isso, decide usar o mentalismo para criar o seu próprio show business, levando consigo Molly, uma jovem do circo que buscava uma vida melhor. 2 anos depois, Stan conseguiu se estabelecer entre a elite da cidade de Buffalo, com shows lotados e garantindo uma vida de luxo com Molly, agora sua esposa. Porém, suas ambições se tornaram ainda maiores com a Dra. Lilith Ritter,
uma psicóloga que tenta provar a farsa do show de Stan, mas o mentalista a vence em seu próprio jogo e ainda convence um dos espectadores, o juiz Kimball, de que possui habilidades de um médium. Buscando ter ainda mais influência e poder entre a elite, Stan se envolve com Lilith para obter informações sobre o juiz Kimball, e ela, em troca, pede informações sobre o passado do protagonista. A troca de informações se transforma em um jogo de sedução, e na medida com que a fama de Stan como médium se torna cada vez maior, um magnata perigoso chamado Ezra Kindle, ex-paciente de Lilith, o convoca para tirar suas habilidades à prova, colocando o protagonista em meio a uma trama que nem mesmo toda sua habilidade de simulação seria capaz de salvá-lo. Embora o filme original, de 1947, tenha recebido um status cult com o passar dos anos, a versão de 2021 não se limita a copiá-lo, se aproximando mais da obra literária e se deixar de lado o estilo característico de seu realizador. Falando nisso, o trabalho de direção de arte segue impecável, com ambientações que flertam com a fantasia e o macabro, mas sempre mantendo os pés no chão quanto à abordagem mais realista. Inclusive, esse é um dos filmes mais comportados de Del Toro, por assim dizer, sem a presença de criaturas e cenários fantásticos. Ainda assim, toda a ambientação do circo consegue refletir a desgraça física e moral de seus integrantes, com estruturas gastas pelo tempo, a chuva pesarosa ao redor, a ausência de cores quentes e a presença de imagens e símbolos macabros. Quando a história progride para a cidade de Buffalo, os cenários se tornam mais luxuosos, lustrados e extravagantes, mas não menos desconfortáveis. Desde o consultório de Lilith, a mansão de Ezra Grindle, tudo é filmado com uma paleta de cores mais frias e marrons, dando um ar pessimista para a cidade e refletindo o estado de espírito do protagonista e os personagens ao redor. Pessoas que, não importa o quão bem-sucedidas estejam, jamais serão plenamente satisfeitas. Curiosamente, essa mudança de visual e estilo também se reflete no roteiro, criando quase 2 filmes em um. No primeiro, somos apresentados a história de um homem tentando encontrar o seu propósito de vida, enquanto conhece sujeitos de índoles e passados duvidosos, tentando sobreviver dia após dia com o que sabe fazer de melhor, enganar outras pessoas. No segundo, temos um suspense ao melhor estilo noir, com personagens sedentos por poder, um clima de mistério constante, um ambiente de luxo para esconder as personalidades traiçoeiras e um jogo de interesses em que um precisa estar sempre um passo à frente do outro, se quiser se manter vivo até o final. Infelizmente, essa mudança de tom e ambiente acaba causando reações conflitantes no público. De um lado, vão existir aqueles que irão preferir a primeira metade devido à diversidade de cenários e personagens, e ao tom um pouco mais lúdico. Já outros vão considerar a primeira metade arrastada e com poucas coisas acontecendo, com a segunda sendo mais dinâmica, mais violenta e mais chocante, principalmente em sua cena final. Devido a isso, temos uma obra que não consegue manter uma qualidade constante ao longo de suas quase 2 horas e meia de duração, e que não consegue desenvolver seus personagens com o devido cuidado, ainda mais levando em conta o elenco de estrelas apresentado aqui. Atores renomados como Willem Dafoe, Ron Perlman, David Strathair, Toni Collette, Richard Jenkins e Rooney Mara estão ótimos como de costume, mas com exceção de uma cena ou outra, acabam servindo como meros veículos para levar o protagonista adiante, esse interpretado muito bem por Bradley Cooper. Falando nele, sua atuação divide destaque com Cate Blanchett, que aqui faz o papel da femme fatale típica no ar dos anos 40. Os diálogos entre ambos são provocativos, charmosos e engajantes, nos fazendo conhecer mais sobre o passado sombrio do protagonista e das reais intenções da psicóloga. Inclusive, um dos acertos na direção e no roteiro de Del Toro é manter o público adivinhando sobre o que levou o protagonista a passar de um homem calado e sem grandes ambições para alguém que acreditava ter encontrado seu dom, mas se viu vítima da sua ganância e fome de poder. O roteiro é bastante claro em sua mensagem, ao mostrar que o homem é o seu pior monstro, ou como representado no filme, seu próprio selvagem. Isso fica ainda mais evidente no encerramento, onde vemos que Stan aceita seu destino de se tornar o próximo selvagem na atração do circo após todas as atrocidades que cometeu. Esse momento nos remete à cena inicial, em que ele não só vê horrorizado a forma como todos tratam o homem comendo uma galinha ainda viva, como também se compadece do mesmo, lhe oferecendo um cigarro. Ainda que inconscientemente, Stan se enxergava naquele sujeito, uma pessoa que tinha tudo para ter uma vida melhor, mas tomou todas as decisões erradas e agora era visto como um animal, abandonado por todos que amava e que não tinha outro propósito de vida, a não ser sobreviver. Infelizmente,
Esse é o mesmo caminho trilhado pelo protagonista, que depois de perder a sua fortuna, seus amigos e sua esposa, em virtude da sua natureza violenta e dissimulada, não viu outra alternativa além de se tornar aquilo que mais temia. Com todo o exposto, O Beco do Pesadelo é mais um grande título na filmografia de Guillermo del Toro. Não é um dos seus filmes mais coesos ou ousados, mas mostra que o diretor pode criar obras igualmente fascinantes, ainda que mais pautadas no realismo do que na fantasia. Por seus problemas no roteiro e no desenvolvimento de personagens secundários, não chega a ser um dos favoritos para ganhar a estatueta de melhor filme. Mas ainda assim, é um filme que deve ser conferido pelos fãs do diretor, por cinéfilos e por todos os apreciadores da influente obra literária de William Lindsay Grisham.